Jovens, eu sou o Marcelão, esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de história. É o jogo que conta a história. Um jogo de civilização onde você escreve a história de uma das civilizações do jogo ao longo de 12 mil anos de história, mais ou menos. Cada jogador escolhe uma das civilizações, então temos aqui os egípcios, os chineses, os gregos, os espanhóis, os americanos, os franceses ou os alemães. É de até seis jogadores, mas tem sete para você escolher, né? E você tem esse intrincado mapa, né, que não é um mapa, é um gráfico aqui, onde você pode desenvolver a parte de tecnologia e a parte militar. O jogo de civilização ele tem essas características onde a civilização vai se desenvolvendo. Cada jogador tem um baralho de 10 cartas iguais, onde, num primeiro momento, cada jogador escolhe uma carta para jogar. O jogo se desenvolve ao longo de 3 grandes eras, e cada era desenvolve-se em 4 turnos. Ao final desses 12 turnos, quem amealhar mais pontos de vitória é o ganhador. Você ganha pontos de vitória ao final de cada era. E no final de cada era, você tem umas pontuações extras. Então, pontuação pelo mapa. Nesse mapa aqui é o mapa mundi, onde você tem onde você conquistou mais pontos do lugar que você está, né? Existem cartas onde o poderio militar pode indicar uma conquista, uma guerra. Você tem localidades no mapa, então cada cor dessa do mapa indica uma pontuação diferenciada, certo? Nesse gráfico aqui, porque é um sistema de governo diferente. As maravilhas, você pode construir maravilhas e atendendo às condições dos líderes. Cada jogador recebe um líder e esse líder indica, por exemplo, então aqui Napoleão indica que você deve ter 15 de militar ou 10 maravilhas e se você vai ganhar 5 pontos de vitória ou você vai ganhar 9 pontos de vitória se tiver os 15 de militar. Então, se você atender as condições do seu líder, você vai pontuar, né? Não são condições fáceis, os líderes são exigentes, mas dá para você atender, correr para atender essas condições. O jogo não é um jogo extremamente simples, mas dos jogos de civilização é um dos jogos mais fáceis e rápidos. Jogos de civilização envolvem uma sequência enorme de problemas para você resolver. Esse jogo, especificamente, ele é mais abstrato. Então você pode desenvolver a sua civilização do jeito que lhe aprouver. Você não precisa ser militarizado para ganhar o jogo. Essas cartas, como eu falei, elas têm funções diferentes, né, mas todo mundo tem a quantidade igual. Quando a carta Revolução é baixada, automaticamente o jogo para e acontece a mesma coisa para todo mundo. E aí é a hora que todo mundo recolhe uma quantidade de cartas e o jogo continua. Existem mecânicas onde você vai evoluindo aqui que você pode ter mais cartas. Então, ao invés de baixar uma carta, você pode baixar 2 cartas. Então, as cartas vão. Essa aqui, por exemplo, você descarta um cubo e aumenta um na tecnologia. Pronto, aqui. A tecnologia para o lado direito. Essa aqui, você descarta um cubo e aumenta um no militar. Pronto. Essa aqui, você descarta um cubo e você constrói uma maravilha. Existirão algumas maravilhas que estarão abertas na mesa, que eu não vou abrir por causa da falta de espaço, e você pode construir. Aí tem maravilhas fantásticas, tem o Museu do Louvre, tem aqui o Canal do Panamá, a Estátua da Liberdade, tem várias aqui que vão ficar expostas e todas elas vão te dar vantagens. Então, o CERN, por exemplo, você gasta um cubo e aumenta um na tecnologia. Né? E por aí vai. Além disso, você tem condições de recuperar esses cubos, né? Uma carta aqui que você só joga ela e recupera 2 cubos de volta para você, né? Você pode ainda, se você tiver vizinho a um adversário, você pode fazer o comércio, que é você dar um ponto de vitória para o adversário e
evoluir um na tecnologia. Se você tiver do lado do adversário, você pode dar um ponto de vitória, roubar um ponto de vitória e aumentar um no militar, se você tiver mais militar do que ele. Você pode fazer a guerra, se você já tiver um nível X, você tem mais militar do que ele, você pode tirar um cubo dele e ocupar o lugar, né? Apesar desse jogo não priorizar o militar, ele tem essa questão. Se você tiver um nível, a partir do nível 12, você pode usar a carta turismo, então as pessoas podem vir visitar a sua civilização e você vai ganhar pontos por isso. E você pode fazer a expansão, né? Colocar mais cubos aqui para amealhar mais pontos aqui no tabuleiro, se expandir, né? Porque a soma desses pontos é uma pontuação no final. E a carta de revolução, onde para tudo, e é como se mudasse a revolução, fosse a revolução no seu sistema, né, na sua civilização. Ou seja, a sua civilização fez uma revolução, vai mudar o sistema de governo, por exemplo. Cada cor dessas indica um sistema. Então aqui no começo todos é um sistema de clã. Se você evoluir para o lado de cá, aqui só a parte militar é um sistema de barbárie, né? Do lado de cá, aqui só tecnologia seria uma utopia. Então o jogo tem diversas coisinhas. Todos esses ícones aqui falam de evoluções tecnológicas e aqui evoluções militares, vamos dizer. Só que as evoluções militares são poucas, vamos dizer, né? Nas tecnológicas você acrescenta mais cartas e você acrescenta os consultores, né? Cada país conta com 5 consultores. Você já começa com um deles e ele é como se tivesse ali uma carta da sua mão para você baixar. Na hora de você baixar uma carta, você pode baixar um consultor e ele tem uma habilidade. A proporção que você evolui na tecnologia, você pode ganhar outras cartas de consultores e eles dão vantagens, certo? O algo a mais desse jogo, para mim, porque é um jogo que você pode reconstruir a história diversas e diversas vezes. A utopia de você montar um mundo tecnológico e você construir as diversas maravilhas e você não se preocupar com o militar, você verificar, por exemplo, que o mundo isolado você consegue fazer utopia e se você estiver junto com outros jogadores você não consegue fazer utopia porque o militar vai te derrubar, né? Então aqui, por exemplo, a parte do imperialismo, né? Aqui você tem as cidades-estado, então uma evolução tem que passar pelas cidades-estados, a evolução histórica da humanidade foi assim. É um estudo de história, o jogo realmente ele permeia isso. Essa parte aqui é uma parte que você evolui tanto tecnologia quanto armamentismo, né, vamos dizer assim. Então isso aqui é o consumismo. Essa parte é uma parte que preza para o dia de hoje, né? Aqui essa parte aqui são os nômades e isso aqui é a barbárie total. Você só privilegiou a parte de militar, né? Então é um jogo que ele tem uma iconografia bacana para você estudar esses alinhamentos, né? Aqui ficaria alguma coisa perto de um capitalismo, um consumismo, alguma coisa assim. E eu penso que é uma maneira muito bacana de você fazer uma leitura histórica. Cada civilização tem seus líderes, e são líderes que não têm uma lógica, vamos dizer assim. Então, por exemplo, na Espanha ele bota Picasso, ele bota El Cid, no Egito ele coloca, obviamente, as divindades, né? Bota Nefertiti, Tutankhamon, né? Nos Estados Unidos ele bota Ford, bota Elvis Presley, então ele coloca coisas variadas para que você consiga ter uma visão ampla da história da humanidade. Nos líderes ele bota Napoleão, ele bota Rainha Vitória, bota vários líderes de várias nacionalidades diferentes, Gengis Khan, Átila, né? Manga Musa. Então tem muita coisa interessante que dá para você ter uma aula profunda de história sobre diversas maneiras de falar, né? Se você gostou do jogo, gostou do vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!